Há um momento na vida em que você começa a se sentir estranho consigo mesmo. Não é tristeza comum, não é preguiça, não é falta de fé. É como se algo antigo tivesse perdido o sentido, mas o novo ainda não tivesse se revelado. Você acorda e já não se anima com as mesmas coisas. Conversas que antes te prendiam agora cansam. Lugares que antes pareciam confortáveis agora parecem vazios. E então vem a dúvida silenciosa. Será que eu estou ficando fraco? Será que tem algo errado comigo? Por que eu não consigo mais ser como antes? Mas a verdade é outra. Isso não é fraqueza, é transição. Transições são desconfortáveis porque quebram padrões. Elas desmontam identidades antigas. Elas tiram o chão conhecido antes de mostrar o próximo passo. E o ser humano odeia isso. Você não perdeu força. Você perdeu identificação com o que não te representa mais. O problema é que ninguém ensina como atravessar essas fases. Então você começa a se cobrar, a se comparar, a tentar forçar uma versão antiga de si mesmo que já não existe. Mas toda transição começa com um incômodo interno. É quando sua consciência cresce, mas o ambiente ainda é o mesmo. É quando sua visão muda, mas sua realidade ainda não acompanhou. Por isso dói. Você se sente deslocado. Sente que não pertence mais, mas também não sabe onde pertence agora. A Bíblia diz: quando eu era menino, falava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Crescer sempre exige deixar algo para trás. E deixar algo para trás gera luto, mesmo quando é necessário. Você começa a perceber que não consegue mais viver no automático. Não consegue mais fingir entusiasmo. Não consegue mais aceitar superficialidade. Isso não é arrogância, é consciência. E consciência pesa. Por isso, você se sente cansado sem ter feito esforço físico. É o cansaço de quem está se reorganizando por dentro. Você não está parado. Você está se realinhando. E realinhamento exige silêncio, introspecção e tempo. Enquanto muitos confundem transição com fracasso, na verdade ela é o sinal de que algo dentro de você não aceita mais viver abaixo do que percebeu. Você começa a questionar mais, a observar mais, a falar menos. E isso assusta quem ainda vive na superfície. Mas quem está em transição não quer mais quantidade, quer verdade. Se você está vivendo isso agora, não se ataque. Não tente voltar para o que já perdeu sentido. Não se force a caber onde sua alma já não cabe. Essa fase não veio para te enfraquecer. Veio para te reposicionar. E antes que algo novo se construa fora, algo precisa se ajustar dentro. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não está falhando. Você está atravessando. E quem atravessa não pode julgar o caminho olhando apenas para o meio dele. Depois que a transição começa, vem uma sensação difícil de explicar. Você ainda está nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, vivendo a mesma rotina, mas algo não encaixa mais. Você percebe isso nos detalhes, em conversas que não fluem, em risadas que não preenchem, em ambientes que parecem barulhentos demais. É como se você tivesse mudado de frequência, mas o mundo ao redor ainda estivesse na antiga. E isso dói, porque não é rejeição externa, é deslocamento interno. Você não foi expulso de lugar nenhum, mas também já não consegue permanecer com leveza. Então você começa a se calar mais, a observar mais, a escolher melhor onde coloca sua energia. E muitos interpretam isso errado. Acham que você se afastou por orgulho, que ficou frio, que mudou demais. Mas o que realmente aconteceu é que você parou de se violentar para pertencer. Durante muito tempo, você se adaptou. Engoliu coisas que não concordava. Fingiu que estava tudo bem. Agora não dá mais. Não porque você ficou melhor que os outros, mas porque ficou mais honesto consigo mesmo. E honestidade tem um preço. Ela tira você de lugares confortáveis. Ela rompe vínculos frágeis. Ela expõe o que estava sendo sustentado apenas por hábito. É nessa fase que a solidão aparece. Não aquela solidão de abandono, mas a solidão de quem está em transição. Você até pode estar cercado de pessoas, mas se sente sozinho por dentro. Porque sua consciência já não encontra eco em muitas conversas. E isso gera conflito interno. Será que eu estou me isolando demais? Será que eu deveria me forçar a continuar?
Será que isso é egoísmo? Mas existe uma diferença profunda entre isolamento e preservação. Isolamento vem do medo. Preservação vem da maturidade. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Transformação sempre gera estranhamento. Você começa a perceber que algumas relações só existiam porque você se moldava demais. Que alguns ambientes só funcionavam porque você se anulava. E agora que você não se anula mais, essas estruturas desmoronam. Isso não significa que você errou. Significa que você cresceu. Crescer não é adicionar coisas novas imediatamente. Às vezes, crescer é remover. Remover expectativas alheias. Remover a necessidade de agradar. Remover a pressa de se encaixar. Por isso a transição é silenciosa. Porque ela acontece por dentro antes de aparecer por fora. Você não está se perdendo. Está se descolando do que não combina mais com quem você está se tornando. E essa fase, embora desconfortável, é necessária para que a próxima versão não nasça confusa. Existe uma fase na vida dos escolhidos que quase ninguém entende. É quando tudo parece parado por fora, mas por dentro Deus está trabalhando em silêncio. Você ora, você acredita, você se mantém firme, mas nada muda visivelmente. E é exatamente aí que muitos desistem. Mas o escolhido não foi chamado para viver de sinais externos. Ele foi chamado para andar por fé. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Filipenses 1:6. Deus não abandona processos no meio do caminho. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Enquanto você acha que está atrasado, Deus está te amadurecendo. Enquanto você pensa que foi esquecido, Ele está te fortalecendo. Porque aquilo que Ele vai colocar em suas mãos exige estrutura espiritual. Se viesse antes, te destruiria. Se chegasse sem preparo, você não sustentaria. Por isso o processo é longo. Por isso dói. Por isso parece injusto. Mas o céu nunca se atrasa. Os escolhidos passam por períodos de isolamento, porque Deus precisa tirar distrações, pessoas erradas, vozes confusas e dependências emocionais. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Moisés. E também é assim com você. Antes da exaltação vem o deserto. Antes do propósito vem a lapidação. O problema é que o mundo romantiza o resultado, mas ignora o processo. E o processo do escolhido não é confortável, é transformador. Você está sendo quebrado onde confiava demais em si mesmo, para aprender a confiar totalmente em Deus. Você está sendo esvaziado de orgulho para ser cheio de autoridade espiritual. E quando esse processo terminar, você não será apenas alguém abençoado, você será alguém preparado. Continue firme, continue obediente, continue acreditando, porque quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. E aquilo que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus não conduz os escolhidos por caminhos fáceis. Ele conduz por caminhos necessários. Tudo o que você viveu, as perdas, o silêncio, a espera, não foi para te destruir. Foi para te alinhar com o propósito. O céu viu suas lágrimas. O céu ouviu suas orações feitas em silêncio. E nada disso foi em vão. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14. E se essa mensagem falou com você, é porque Deus está confirmando algo no seu espírito. Permaneça firme. Não volte atrás. O que está sendo gerado em secreto vai se manifestar no tempo certo. Se essa palavra falou com você, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que também precisa despertar e siga o canal para continuar caminhando com quem foi chamado, para viver o propósito. O despertar já começou.